And now we find in this city it become morally decayed. The preachers are afraid to say anything about it. E agora nós observamos nesta cidade, elas se tornam moralmente decaídas. Os pregadores estavam temerosos em dizerem qualquer coisa sobre isto. But they had a little fellow coming up over the hill was coming to tell them, "Thus saith the Lord, clean this thing up or you're going to go into captivity." E, porém, eles tiveram um sujeitinho subindo para a montanha, estava vindo para dizer-lhes, assim diz o Senhor, limpem esta coisa ou entrarão em cativeiro. And he lived to see the days of his prophecy fulfilled. He prophesied the days of Jeroboam II, which was just an outcast anyhow. He favored the other nations. E ele viveu para ver os dias de sua profecia cumprida. Ele profetizou nos dias de Jeroboão II, o qual era apenas um exilado, de alguma maneira. Ele favorecia as outras nações. And little Amos prophesied and told him, he said, the very God that you claim to serve, he'll destroy you. And he did. E este simples Amós profetizou e contou-lhes, disse ele, o próprio Deus que vocês afirmam servir, ele vos destruirá. E ele destruiu. And if his voice would be here tonight in Birmingham, it would claim the same thing to the churches. E se sua voz estivesse aqui esta noite no Birmingham, ele afirmaria a mesma coisa às igrejas. The very God that you claim to serve will destroy you someday. O próprio Deus que vocês alegam servir lhes destruirá algum dia. I'm not speaking to this audience here. These tapes go around the world. Now, remember, that is true. Eu não estou falando a esta audiência aqui. Estas fitas vão ao redor do mundo. Agora lembrem-se, isto é verdade. Then he found out, when he come into the city, that all this stuff, I wonder how he must have felt to look and see that decay of the people of God to whom he was sent. Então nós concluímos, quando ele entrou na cidade, que toda esta coisa, eu queria saber como ele deve ter sentido ao olhar e ver aquela decadência do povo de Deus para quem ele fora enviado. I wonder if we would receive him now, if he'd come in, would we cooperate with him? Eu quero saber se nós o receberíamos agora. Se ele entrasse, nós cooperaríamos com ele? Would we give him our best? Would we give him our attention? Would we repent if he told us that we should go back to the word of the Lord and do the way the Lord said? Daríamos a ele o melhor de nós? Daríamos a ele nossa atenção? Arrependeríamos se ele dissesse que deveríamos voltar à palavra do Senhor e fazermos da maneira que o Senhor disse para fazermos? I wonder what our sisters would do about their bobbed hair. Would they let their hair grow out again? If Amos gone, he'd preach it. And I'm telling you that because that's the word of the Lord. Eu gostaria de saber o que nossas irmãs fariam a respeito de seus cabelos curtos. Deixariam elas seus cabelos crescerem normalmente? Se Amós viesse, ele pregaria isto. E eu estou lhes dizendo isto porque isto é a palavra do Senhor. I wonder if our boards have put out deacons that's married 3 or 4 times and so forth like that and trying to be deacons. I wonder if all these things, I wonder what he would do to a man that would let his wife wear shorts and get out in the street out there and mow the yard out in the yard when man is passing by. I wonder what he'd say to a man like that. Eu quero saber se nossos conselhos que despedem diáconos são casados 3 ou 4 vezes e assim por diante desta maneira e tentando serem diáconos. Eu quero saber se todas estas coisas, eu quero saber o que ele faria o homem que permite que sua esposa use shorts e saia na rua lá fora e poda o jardim, fora no jardim, quando por lá passam homens. Eu quero saber o que ele diria a um homem desse. You'd certainly blast it with all that was in him, for he had thus saith the Lord, and he couldn't do nothing else but that. Ele certamente explodiria isso com tudo aquilo que estivesse nele, pois ele tinha, assim diz o Senhor, ele nada mais faria exceto isto. He found them in that day with a bad case
of a disease, spiritual anemia, and that's just exactly what we got today. Ele os encontrou naquele dia com um caso ruim de enfermidade, amnésia espiritual, e isto é exatamente o que temos hoje. Now, how did he know what was going to happen? How would Amos know? First, he was a prophet. Agora, como é que ele sabia o que ia acontecer? Como saberia Amós? Primeiro, ele era um profeta. And the next thing, he knowed by the disease what the diagnosis was, and he knew what. E a coisa seguinte, ele sabia pela enfermidade qual era o diagnóstico, e ele sabia quais seriam os resultados. What the results was. If a doctor looks up on a malignancy and sees that malignancy done took a hold, he knows there's nothing but death left. That's all, unless God does something about it. Se um médico olha numa malignidade e vê que aquela malignidade tomou conta, ele sabe que não há nada que resta a não ser a morte. É tudo, a menos que Deus faça algo sobre aquilo. Well, when you look at a city, and you look at a people, you look at a church, and look at a people that's so far away from God, there isn't nothing but to diagnose, but sin, the wages of sin is death. It's Bem, dying. quando Deus olha uma cidade e olha um povo, você olha numa igreja e olha num povo que está afastado de Deus, não há nada exceto diagnosticar pecado. E o salário do pecado é a morte. Está morrendo. Diagnosis proves what it is. You see, when people get away from God and won't listen to the Word, have no more desire for the Word, then there's one diagnosis to it. The soul that sinneth, that soul shall die. Os diagnósticos provam o que é isto. Vocês veem, quando o povo se afasta de Deus e não ouve a palavra, não tem mais desejo pela palavra, então tem um diagnóstico para isto. A alma que pecar, esta morrerá. Unbelief shall separate you from God. That's exactly right. A incredulidade te separa de Deus. Isto é exatamente correto. That he knew what the disease, what the results was when he seen the disease of sin in the city. Como ele sabia qual era a doença, quais os resultados, quando ele via a enfermidade do pecado na cidade? Now, this amnesia, we told it is a cause you to be to a place where you cannot identify yourself. Agora, esta amnésia, nos disseram que isto é faz com que você fique numa situação em que você não pode identificar a si mesmo. Now, it's an unusual thing. It don't happen too often, but the causes is from shock. Agora, isto é uma coisa anormal. Isto não acontece muito frequentemente, porém as coisas ou as causas são de choque. It's somebody that don't even know who they are. They find it from war sometimes. Soldiers get it. Sometimes people get it. Another thing causes it is weary. Weary will cause it. Weary has no... Isto é para alguém que nem mesmo sabe que eles são. Você encontra isso nas guerras. Às vezes soldados têm isto. Às vezes pessoas têm isto. Outra coisa que causa isto é preocupação. Preocupação causará isto. No virtue to it at all. Now, it's skip weary, except faith. Someone said, well, now, why if you're going to be shot in the morning? Wouldn't you worry? I said, no, don't think so. Why? I said, worry couldn't do nothing but make me worse. Preocupação não tem nenhuma virtude em si, de forma alguma. Sim, apenas deixe de se preocupar e aceite a fé. Alguém disse, bem, agora como se você estivesse para ser morto pela manhã, você não se preocuparia? Eu disse, não penso assim. Por quê? Eu disse, a preocupação não poderia fazer nada senão me tornar pior. Well, what good's going to do to have faith? I said, it might deliver me. See? Bem, que bem fará ter fé? Eu disse, ela pode me libertar. E isto é certo, vem. So weary has no virtue to it at all, but faith has all virtue. Believe. Assim a preocupação não tem nenhuma virtude em si, de forma alguma,
Mas a fé tem toda a virtude. Creia!